variável. O que é isso? É a letra. No caso, qual que é a letra aqui? X, né? Ó. Coeficiente. Ou coeficiente numérico ou coeficiente. Coeficiente são os números que aparecem. Então, você tem 1640 e você tem também E 0,01, tá? Tranquilo? E você vai ter a quantidade de termos. A quantidade de termos de uma expressão algébrica ela é separada pelos sinais de mais e menos. Então, aqui no caso, ó, eu tenho um termo e eu tenho outro termo. Geralmente, esse aqui não vai aparecer esse pontinho. Ele vai vir 0,01x, que significa que ele está multiplicando a letra. Então, sempre quando um número está com uma letra, ele está multiplicando, né? Então, assim, ó, por exemplo, você tem 2x, é a mesma coisa que 2 vezes x. Você tem lá 24a, é a mesma coisa que 24 vezes a. Tranquilo? Tô indo bem devagar. Olha só. Quantidade de termos, você tem 1, 2. Tá aqui. Vamos ver se você conseguiu? Ó, você tem essa expressão algébrica aqui. Eu quero saber qual que é a parte literal. Vamos pegar daqui, ó. Parte literal, x. Então, vamos lá. X. Coeficiente numérico daqui, 5. Então, tá, vamos marcar aqui, ó. Vou pôr aqui, ó, parte literal e coeficiente numérico. Então, a gente tem o 5, parte literal, x, e coeficiente numérico, 5. Fechou. Vamos aqui, ó, essa segunda. 4. Qual que é a parte literal? Professora, não tô vendo a letra aí. Não tem. Beleza? Qual que é o coeficiente? 4. Essa daqui, parte literal. Professora, a letra B. Beleza. E o coeficiente? 3. Essa última parte, qual que é a parte literal? A. E o coeficiente numérico? Ah, é o 2. O quê? Olha direito. Ó, menos 2, tá? Cuidado. Então, tá aqui, menos 2. Será que você consegue agora? Vamos para outro exemplo. Olha só. Parte literal daqui. Ah, professora, N. Coeficiente numérico. Ah, professora, não tem. Quando a letra está sozinha, significa que tem 1 na frente dela. Quantos N's você tem lá? 1. 1 N. A gente não costuma colocar 1 N, a gente só coloca N. X, mas significa 1x, 1 N, tá bom? Então, ó, o seu coeficiente numérico é 1. Dessa parte aqui, qual que é a parte literal? B. Qual que é o seu coeficiente numérico? 2. Aqui, parte literal. Professora, não tem letra. Então, beleza, não tem. E o coeficiente numérico, 4. E aí, já consegue fazer sozinho? Vamos lá. Último exemplo. Presta atenção. Parte literal. Ah, professora, N. Tá aqui. Coeficiente numérico disso aqui. Ah, professora, é 2, ó, tá assim. Cara, você vai escrever isso... O que tem aqui na frente do N? 1. Então, se for para escrever só número, ó, é meio. Porque isso aqui é a mesma coisa que 1N, a metade de N, tá? Então, aqui, a parte literal, coeficiente numérico. Vamos para a segunda parte. Parte literal daqui, ó. Professora, não tem. Olha agora. Coeficiente numérico, menos 14. Tá aqui. A última parte, parte literal, B, coeficiente numérico, opa, você já sabe, né? Ó, 1, tá aí. Vamos contar quantos termos tem cada uma dessas expressões algébricas? Ó, essa daqui, 1, 2, 3, 4, tá aqui, 4 termos. A de baixo, 1, 2, 3. E essa, 1. Lembra que eu te falei que é separado por sinais? Ó, 2, 3. Fácil? É muito fácil. Outra coisa que você precisa saber
é que uma expressão algébrica, ela tem termos semelhantes. E ela só é semelhante quando a parte literal, a letra, quando as letras são iguais, tá? Então, no caso aqui, você tem 7 ABC. Eu quero saber quem é da mesma família. É semelhante. Ah, professora, essa daqui não é. Peraí. Tem A? Tem. Tem B? Tem. Tem C? Tem, então é semelhante. Ah, professora, mas não está na ordem. Não interessa. Geralmente a gente coloca em ordem alfabética, A, B, C. Mas se o cara misturar, essa aqui é semelhante. Esse aqui, ó, só tem um C, não é semelhante. E esse aqui? Ah, professora, o número não é igual. Opa, eu tô falando de parte literal. Você tem ACB, tem A, tem B, tem C, então é semelhante. Fácil? Tenta fazer esse aqui, olha só. Eu quero semelhante a esse. Aqui você tem menos 5x, aqui você tem x2. Professor, é x, só que tem um 2 em cima. Peraí. x2 não é a mesma coisa que x. Não é semelhante. X sozinho, semelhante. CX, cara, tem um C a mais, já não é igual. E aqui, ó, 2x. Ah, professora, a letra é x, aqui também é x, então pode. Bom, gente, essa é a nossa primeira parte sobre expressão algébrica. Espero que vocês tenham gostado. Senta o dedo no like, dá aquela curtida com um monte de parte literal. Se inscreve no canal. Ah, vai dar tudo certo. Beijo, até a próxima. Tchau! Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Professora Alessandra Matias. E hoje nós vamos para a nossa segunda aula de expressão algébrica. Hoje a gente vai aprender como escrever uma expressão algébrica. Será que você consegue traduzir a língua portuguesa para a língua matemática? Quem não sabe, expressão algébrica são expressões que envolvem cálculos, operações, né, mais, menos, vezes, dividir, de letras e números. Antes da gente começar, senta o dedo no like, dá aquela curtida e compartilha expressão algébrica com o seu melhor amigo. Vem comigo. Eu tenho o dobro de um número. Como é que eu escrevo isso em matemática? Professora, dobro é 2 vezes, né? Então vamos lá. 2 vezes um número. Esse número você quer chamar do quê? De x. Então, ó, 2x. Geralmente a gente não põe esse pontinho. A gente só faz isso daqui, ó. 2x. Professora, eu não quero x. Que é A de Alê. Ai, gente, que lindo. Fiquei emocionada. Então, escreve, ó. 2 vezes A. Ou 2A. 2 vezes um número. Isso daqui, ó, é a tradução para matemática. Vamos escrever essa daqui, ó. A soma, ele tá somando alguma coisa, então vou pôr um mais, ó. Do dobro de um número, 2 vezes. Então, ó, 2A, a soma do dobro de um número com 10. Tá somando com 10. Tá aqui. E aí? Tá entendendo essa língua matemática? Você vai poder falar que já sabe falar mais de uma língua, a língua matemática. E aí? Vamos tentar esse aqui, ó. A soma, se é soma, eu vou pôr um mais, ó. Do triplo de um número, triplo, 3 vezes, né? Ó, 3A mais 6. Tá aqui. Fácil, né? Aqui. A diferença entre o triplo de um número e sua metade. Ixi, aqui o bicho vai pegar, hein? Professora, o que é diferença em matemática? Quem assistiu a aula de subtração sabe que diferença é o resultado de uma conta de menos. Então, quando ele falar soma, tá somando, é fácil. Quando ele falar diferença, é subtração. Então, você sabe que vai tirar. E ele quer que você tire diferença entre o triplo de um número, você já sabe que é 3 vezes alguma coisa,
3A menos sua metade. Professora, peraí, como é que eu vou escrever a metade de um número? Cara, quando eu quero saber a metade de alguma coisa, eu divido por 2, não é? Eu reparto, divido na metade. Então, esse número, você vai fazer, ó, o triplo de um número menos a sua metade. A dividido por 2. Professor, eu não sei escrever assim. Você pode escrever assim, ó, ou triplo de um número menos a sua metade. A dividido por 2. Geralmente a gente coloca assim em forma de fração, tá? Mas se você colocou assim, não tá errado. Esse aqui, será que você consegue? Ó, o produto de um número com sua quinta parte. Pessoal que não assistiu a aula de multiplicação vai estar boiando. Quando a matemática fala produto, é o resultado da conta de vezes de multiplicação. Então você já sabe que você vai ter que multiplicar uma coisa pela outra. O que será? Ó, o produto de um número, vou pôr x, com a sua quinta parte. O que é quinta parte? Dividir por 5. Então, ele quer esse número dividido por 5. Como você sabe, professora? Ó, traduz aqui comigo, ó. O produto, conta de vezes, de um número, o número é x, eu não sei que número é esse, com sua quinta parte, x dividido por 5. Difícil? É nada, daqui a pouco você pega o jeito. Vamos aqui para o próximo exemplo, último exemplo, olha só. Quociente. Quem assistiu a aula de divisão já sabe que quociente é o resultado da divisão. A operação que ele está pedindo para você fazer agora é divisão. O que ele quer que você divide? Ó, o quociente do quadrado de um número, aula de potência. Olha só, um número ao quadrado, pode ser 2 ao quadrado, 4 ao quadrado, 1 ao quadrado. Então, ó, o quadrado de um número, ele quer essa operação quociente, aí você põe aqui dividido por 2. Então, ó, ele quer o quadrado de um número dividido por 2. Depois que você escreve, parece que fica fácil, né? Tenta fazer novamente. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Ei, escreve aí em linguagem matemática, dá aquela curtida, se inscreve no canal, vai dar tudo certo. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Nós vamos falar sobre as ideias iniciais a respeito dos monômios. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre esse assunto. Monômio ou termo algébrico é uma expressão algébrica inteira contendo um número ou uma multiplicação de números, em que alguns deles são representados por letras. Só relembrando que é uma expressão algébrica inteira, é uma sentença matemática, uma expressão matemática que contém letras. De maneira bem simplificada, é isso que eu estou dizendo. E ela é uma expressão algébrica inteira quando não possui letras no denominador, ou seja, se houver uma fração nessa expressão, no denominador dessa fração não pode ter letras e também não pode ter letras dentro de raízes, dentro de radicais. Mas se você quiser saber mais detalhes a respeito de expressões algébricas, você pode assistir aos meus vídeos que também estão no YouTube sobre esse assunto. Muito bem, então vamos ver alguns exemplos de monômio. O número 9 atende à definição de monômio, porque é um número. Menos 8ab ao cubo c ao quadrado. Lembrando que quando não aparece nenhum sinal entre letras e entre números e letras é porque aqui há uma multiplicação. Então, isso aqui atende ao conceito porque é uma multiplicação de números e alguns deles estão representados por letras. Caso muito semelhante, 19x ao quadrado y
é uma multiplicação de números, alguns deles aqui representados por letras. 7x, 3/7 de a ao quadrado. Bom, apesar de haver uma fração, essa é uma expressão algébrica inteira, porque no denominador da fração não tem variáveis, não tem letras. Então, aqui é um exemplo também de um monômio, porque tem uma multiplicação de 3/7 por a ao quadrado. O a ao quadrado aqui é um número que está representado por uma letra. E menos xyz, isso é uma multiplicação de números que estão representados por letras. Aqui nós temos exemplos de expressões algébricas que não são monômios. A mais B. Não é monômio isso, porque é uma soma entre variáveis e não uma multiplicação. 5m sobre c não é uma expressão algébrica inteira, porque apresenta uma variável no denominador, então isso não é monômio. Então, agora é a sua vez. Quais das seguintes expressões são monômios? Menos x, menos a mais m sobre 4 e mnp. E aí? Qual ou quais dessas expressões algébricas atendem à definição de monômios? Deixe seus comentários com as suas respostas. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Acesse e se inscreva no meu canal de vídeos no YouTube. Aqui também você vê as redes sociais que participo. Acesse o meu site auladoguto.com.br. Um abraço, até a próxima videoaula. Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre adição e subtração de monômios semelhantes. No vídeo anterior a esse, que eu vou indicar aqui em cima para vocês, eu falo sobre o conceito de monômios, monômios semelhantes e o grau de um monômio. E hoje nós vamos aprender a fazer a adição e a subtração de monômios semelhantes. Bom, para serem semelhantes, a parte literal tem que ser igual. E para nós resolvermos uma adição e uma subtração de monômios semelhantes, nós vamos permanecer a parte literal e nós vamos somar ou subtrair os coeficientes. Por exemplo, aqui eu tenho 7x mais 5x. São semelhantes porque a parte literal é igual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar os coeficientes e vou permanecer a parte literal. Então, eu vou fazer 7 mais 5, entre parênteses, multiplicado pela parte literal. Quando eu faço isso, eu estou usando a propriedade da distributiva da multiplicação em relação à soma ou à subtração. Porque se eu fizer x vezes 7, 7x, mais 5 vezes x, 5x. Então, eu posso utilizar essa propriedade para fazer a soma dos monômios ou a subtração. Então, repetindo, soma-se os coeficientes e multiplica pela parte literal. Então, 7 mais 5, 12 e permanece a parte literal, que é o x. Então, 7x mais 5x é igual a 12x. Aqui eu tenho uma subtração, 4a ao quadrado b menos a ao quadrado b. Que número que eu tenho aqui que ele não precisa aparecer? O 1. A parte literal é a mesma? Sim. Então, eu posso fazer a subtração, aplicando, então, utilizando a propriedade da multiplicação em relação à soma ou à subtração. Então, eu vou pegar os coeficientes, no caso, 4 e o 1, que não aparece, mas está aqui. Então, 4 menos 1 multiplicado pela parte literal, que é a mesma, a ao quadrado b. 4 menos 1, 3. 3 quem? 3a ao quadrado b. Então, 4a ao quadrado b menos a ao quadrado b será igual a 3a ao quadrado b.
No terceiro exemplo, eu tenho 12xy ao quadrado mais 3xy ao quadrado menos 6xy ao quadrado. A parte literal é a mesma? Sim. Então, eu vou fazer o quê? Vou somar e subtrair os coeficientes e vou permanecer a parte literal. Então, eu tenho 12 mais 3 menos 6. Fecho parênteses. Multiplicados por quem? Xy ao quadrado. E agora, então, eu resolvo esta operação. 12 mais 3, 15. 15 menos 6, 9xy ao quadrado. No quarto exemplo, eu tenho menos x ao cubo y à quarta, mais 4x ao cubo y à quarta, menos 12x ao cubo y à quarta, mais x ao cubo y à quarta. Então, a parte literal é a mesma, são monômios semelhantes. Então, eu vou permanecer a parte literal e vou somar e subtrair os coeficientes. Então, separando eles e colocando eles entre parênteses, porque é a operação que você vai resolver. Menos 6 mais 4 menos 12. E que número que eu tenho aqui que não aparece? O 1. Mais 1. Tudo isso multiplicados por quem? X ao cubo y à quarta, em relação à propriedade que eu já falei para vocês aqui nos primeiros exemplos. Menos 6 mais 4, menos 2. Menos 2 com menos 12, menos 14. Menos 14 mais 1, menos 13. Menos 13, x ao cubo, y à quarta. Percebam que aqui é uma subtração e uma adição com números inteiros. Entre eles não tem sinal de multiplicação nem divisão. Muitas vezes os meus alunos confundem e fazem regra de sinal. Aqui você não faz regra de sinal. Aqui é uma subtração e uma adição. Então você tem menos 6 mais 4. Devo 6, tenho 4. Vou lá, pago, fico devendo 2. Menos 2. Aí faço uma dívida de 12, menos 12. Menos 2 que eu estava devendo com menos 12, menos 14. Então, a dívida que eu tenho é de menos 14. Aí eu ganho 1, vou lá, pago, fico devendo menos 13. Menos 13, x ao cubo, y à quarta. E no último exemplo, nós temos frações. Então, eu tenho aqui 1/4 de ABC menos 3/4 de ABC, mais 7/4 de ABC. Então, a parte literal é a mesma. O que eu vou fazer? As operações de adição e subtração com os coeficientes. Então, abro parênteses, 1/4 menos 3/4 mais 7/4 multiplicados pela parte literal, A, B, C. Aqui eu tenho uma subtração e uma adição de frações com denominadores iguais. Na adição ou subtração de frações com denominadores iguais, nós permanecemos o denominador, que no caso aqui é o 4, e fazemos as operações com os numeradores. Então, permanece o denominador, porque é o mesmo, e resolvemos as operações com os numeradores. 1 menos 3, tenho 1, devo 3. Vou lá, pago, fico devendo 2. Então, menos 2. Mais 7, devo 2, menos 2. Ganho 7. Vou lá, pago, fico com 5. Então, 5/4. 1/4 menos 3/4, 2/4. 2/4 mais 7/4, 5/4. 5/4 de ABC. Bom, pessoal, e esses foram os exemplos de adição e subtração com monômios semelhantes. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que você sabe que está estudando e precisando deste conteúdo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.